Tudo bem? Boa noite. Bem, Seja boa noite. bem-vinda, viu, Ana Flávia? Obrigada. Obrigado por ter aceitado. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. A gente Obrigada. que agradece você ter aceitado o nosso convite. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil pode participar. O nosso WhatsApp já está à sua disposição, está aqui na minha mão, 11 São Paulo, 950336870. Vai mandando as suas perguntas aqui nesse WhatsApp, que está aqui na minha mão, e já eu vou fazer sua pergunta para a nossa convidada. Ana Flávia, eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando para você o seguinte. Por exemplo, as pessoas estão nos acompanhando, né? Para a gente poder deixar bem claro para os nossos telespectadores, quanto de verdade são necessárias horas de sono para que uma pessoa diga assim, eu estou descansada? Tá. Primeiramente, o meu trabalho, eu sou pedagoga, né? E sou consultora do sono infantil, né? Então, o meu foco é na parte das crianças mesmo, né? Então, assim, bebês de 1 mês geralmente dormem de 8 a 10 horas por noite, né? Mas complementam com as sonecas durante o dia, né? E assim vai até os 3 anos de idade, eles continuam tendo sonecas durante o dia e aí dormem de 11 a 12 horas por noite. Já os adultos, os adolescentes, eles dormem de 7 a 10 horas por noite, né? Então, assim, varia muito de corpo para corpo. Cada um tem uma necessidade de sono maior que a de outros ou menor que a de outros, né? Tem gente que dorme 5 horas e dorme muito bem. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, porque o nosso prefeito aqui de São Paulo, João Dória, aliás, estamos aguardando você aqui, hein, João Dória? Tá difícil, hein? A agenda do prefeito tá complicada. Mas o João Dória dorme 4 horas. É suficiente? É muito raro, assim, biologicamente não é suficiente, mas o corpo dele se adaptou, Acaba né? se acostumando. Sim, é uma questão de hábito, de rotina, o corpo acaba acostumando com essa quantidade de horas. Independente da faixa etária, no consultório, a insônia é uma das principais queixas ou não? Olha, nos consultórios pediátricos, essa é uma a principal queixa, né, nos consultórios pediátricos, porque a insônia não é o caso das crianças, né, porque as crianças, elas acabam criando maus hábitos de sono, né, por causa dos pais e, né, porque a gente não nasce sabendo dormir, né, então assim, a gente pode ensinar a criança a dormir melhor. E aí os pais chegam no consultório pediátrico dizendo que estão com insônia por causa que o bebê também não dorme. Então, é muito comum É muito isso. comum, com certeza. Você sabe que eu vou te falar uma coisa? Minha filha está com 10 anos e agora ela resolveu acordar por volta de 4, 5 horas da manhã e ir para a cama da gente. Aí é complicado, né? Essas interrupções de sono, por exemplo, como eu estou contando, elas são normais em determinadas fases, por exemplo, em determinadas idades? Para bebês, os bebês têm uma necessidade biológica de alimentação, né? Então, eles acabam acordando mais vezes durante a noite até uma certa idade. Para crianças de 10 anos, isso já não é comum, né? O ideal seria ela dormir a noite toda, né? E ter esse período de descanso e não ter esse tipo de interrupção. Geralmente, as interrupções são para ir ao banheiro, né? Mas não acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais. Isso aí precisa ser investigado. Agora, por que a gente tem aquela, não sei, aquela esperança, vamos dizer assim, de que a criança durma a noite inteira? Ela nunca dorme a noite inteira? Não, ela passa a dormir a noite inteira, geralmente com 1 ano de idade. Né? A partir do primeiro aninho. Isso, exatamente. Normalmente, tem criança que ainda acaba acordando para ser amamentada, né? Para ser alimentada, mas não necessariamente, né? A gente considera que a partir de 1 ano ela já pode seguir pela noite inteira dormindo sem acordar. Agora, tem pessoas que elas têm um sono tão leve que elas acabam acordando até sem despertadores. No caso das crianças, o sono é mais leve ou é mais pesado? Então, o sono das crianças e dos adultos também é dividido em ciclos, né? Existe um ciclo que chama ciclo REM, que é Rapid Eye Movement, que é o sono leve, e o Non-REM, que é o Non-Rapid Eye Movement, que é o sono profundo, né? Então, assim, os ciclos das crianças duram menos do que dos adultos. Os das crianças, eles têm 50% de cada ciclo de sono. Os adultos já passam 75% do sono da noite em sono profundo. Então, por isso que a gente acaba sonhando, a gente lembra do sonho da parte da manhã. Então, como as crianças têm mais ciclos de sono, elas acabam podendo acordar mais vezes do que o adulto.
Entendi. né? Então, isso que acontece. Uma pergunta frequente as pessoas costumam fazer para mim a respeito do cansaço. Pessoas que estão muito cansadas falam assim, olha, eu dormi, mas parece que passou um trator, eu não descansei nada. O cansaço atrapalha o sono? Sim, atrapalha. O ideal é que você mantenha mais ou menos uma rotina de sono, de horário para dormir, de horário para acordar, e aí o corpo vai descansar melhor. Geralmente, até mesmo as crianças, quando estão muito cansadas, muito exaustas, gastaram muita energia, elas acabam tendo mais dificuldade para dormir. Então, você manter uma rotina, estabelecer horários para ela dormir, né, e ter as sonecas durante o dia, por exemplo, é fundamental para que ela durma melhor. Entendi. No caso das crianças, por exemplo, e dos bebês, quais são os principais problemas que a gente poderia assim, pontuar? Aqueles que realmente atrapalham a questão do sono do bebê. Tá. O horário de dormir é o principal, né? A criança que dorme muito tarde, o ideal é que o bebê, né, durma por volta de 19, 20 horas, né? Tá. Ela já tem que estar dormindo esse horário. Tá. E tem muitos pais que acabam achando que esgotar as energias da criança, né, durante o dia, não permitindo as sonecas até, acha que isso vai melhorar o sono noturno, mas na verdade é o contrário, né? A soneca do dia é complementar à soneca ao sono da noite. Entendi. Então, quer dizer, depende do outro. Isso, eles são complementares, né? Se ela não tiver sonecas, ela vai ter mais dificuldade para adormecer. Então, Entendi. é fundamental que ela durma de... É justamente o contrário que a gente pensa, né? Quer dizer, a criança que dorme um pouquinho durante o dia e à noite dorme melhor. Dorme melhor, com certeza. Que bacana isso. Fica aqui, daqui a Claro. pouco a gente continua o nosso bate-papo. Ana, eu queria fazer uma pergunta aqui que muitas pessoas escreveram para a gente no site, falando sobre as famílias e a escola que muitas vezes se queixam que o adolescente é muito preguiçoso, assim, dorme no meio da aula, é desatento. Então, qual seria a sua recomendação, por exemplo, para as pessoas que têm adolescentes na idade que tem esse tipo de problema? E qual seria, por exemplo, uma maneira da gente acabar com isso? Tá. Isso é uma consequência da privação do sono, né? Também? Essa desmotivação, Tá. os alunos são sempre irritados, acabam tendo reclamações da escola por briga, as notas ficam em queda livre, né? Isso são consequências da privação de sono. Então, a minha sugestão é reajustar o sono dos adolescentes, né? Dormirem um pouco mais cedo, talvez não ficar muito na internet, ou na televisão, ou no videogame, antes de se deitar, né? Antes da hora do sono. E aí, assim, dormindo cedo, ele consegue recuperar todas as energias para o dia seguinte estar mais bem disposto, Tá. né? Então, e outra sugestão também é uma alimentação da noite ser rica em carboidrato, ajuda a dar um relaxamento no corpo, um banho quente, isso também ajuda ao adolescente, o adulto também, a relaxar para conseguir dormir mais rápido, dormir melhor. Olha só, tem uma pergunta aqui da Ana Kelly, ela tem 38 anos, é de Itapetininga, São Paulo, ela tem um filho de 3 anos e 4 meses e mora com a sua mãe e diz que o pai do filho dela foi embora quando ele tinha 6 meses, ele se apegou muito ao pai, diz que ele tem muita dificuldade ainda para dormir. Isso pode ser um dos gatilhos? Pode ser sim, até porque os pais podem ficar até mais cuidadosos com a criança numa situação dessas, né? E acaba mimando ainda mais, deixando a criança ainda mais apegada aos pais. Tá. O ideal é que se estabeleça uma rotina para a criança, né? De horários de alimentação, de brincadeira e principalmente do horário do sono, né? O horário noturno de sono, para que ele consiga se adaptar e ganhar mais autonomia para conseguir dormir sozinho. E aos poucos começar a ter mais... Não sei se é o caso aqui da nossa telespectadora, mas, por exemplo, é o costume, por exemplo, de um dos dois pôr para dormir, né? O pai ou a mãe. Tem muito a ver com isso também ou não? Não, na verdade não. O bacana é revezar, porque assim, dependendo da idade, é bacana revezar para não criar esse apego mesmo, né? Aliás, é até um bom momento para o pai participar do dia a dia dos filhos, né? O pai colocar a criança para dormir é bacana.
tem uma paternidade mais ativa porque muitas vezes o pai ou a mãe fica muito tempo fora de casa e acaba não tendo essa convivência, né? Então, assim, esse período da noite de colocar para dormir, de fazer um ritual noturno com a criança, é bacana que o pai faça também para ter mais essa participação na vida do bebê ou da criança. Ok. Depois você repete para mim, Luísa, que eu não entendi o que você disse, tá? Eu tenho uma telespectadora aqui, a Solange, ela é de Aracaju. Um beijo para você. Uau. De Aracaju. Ela diz assim, olha, eu tenho 41 anos, tenho muita dificuldade para dormir. Agora ela conta uma coisa que, se for real, é complicado aqui, hein? Ela diz que ficou 21 dias sem dormir. Uau. Ela teve que ir até a um psiquiatra. O caso dela é um caso de doença, será? É um caso clínico, com certeza. Ela precisa procurar um médico, ver o que pode estar acontecendo. Às vezes pode ser alguma deficiência da melatonina, né, que é o hormônio do sono. Então, um médico pode indicar talvez algum remédio que possa ajudar ela a dormir melhor. Então, é bom investigar, sim. Tem muita gente aqui me elogiando sobre a abertura do programa. Que bom que vocês estão atentos. Também estamos, tá? Boa noite, Fábio. Eu tenho 70 anos. Olha só que interessante. Ela disse que dormia muito pouco, só que agora ela passou a dormir muito. Isso pode ser algum tipo de problema? Olha, é porque assim, a melatonina ela é produzida de uma forma irregular durante a infância, né, nos primeiros meses de vida, por isso que o bebê acaba acordando mais vezes também, e conforme vai ficando adulto, essa melatonina fica regulada e a gente consegue dormir melhor. Quando vai envelhecendo, diminui a produção da melatonina novamente, então geralmente os idosos dormem menos mesmo. Então, assim, problema, se não estiver trazendo problema para a vida dela, é mulher, né? Isso. Se não estiver trazendo problema para a vida dela, não tem com o que se preocupar. Uma outra pergunta que sempre me fazem é a seguinte: quem assiste TV antes de dormir, isso prejudica o sono? Pode atrapalhar. Tem gente que está acostumado, né, a assistir TV. Quando você liga a TV, não dá aquele soninho? Então, você põe num depende filme. do que você está assistindo, exatamente. Depende do que você está assistindo. Para os adultos que têm costume, às vezes não tem nenhuma interferência, né, no sono do adulto. Agora, para adolescente, geralmente pode dar uma maior dificuldade para dormir, sim. Assistir um filme de terror, esses adolescentes, nem pensar. Não, nem pensar. Principalmente se for no meio da semana. Se for no final de semana, né? Quer ficar acordado. O ideal é que ele durma de final de semana no mesmo horário do que durante a semana, né? Tá. Mas... Olha, a Érica de Itaúna, Minas Gerais, pergunta o seguinte, olha, ela fala assim, eu costumo dormir 8 horas por noite, mas é engraçado, eu acordo sempre cansada e com sono, Ana Flávia. Será que eu tenho algum distúrbio? É possível, é possível. É bom procurar, às vezes, algum instituto do sono, por exemplo, que pode dar algum auxílio nesse sentido, porque ela pode estar tendo algum problema de apneia, né, de ronco, que aí é importante investigar, né, porque 8 horas costuma ser o ideal, né, para você descansar, para você recuperar as energias para o dia seguinte, para a maioria das pessoas. Mas... Uma outra pergunta também interessante, já que falamos de TV, vamos falar de contar histórias. Contar histórias, por exemplo, para as crianças, ajuda a dormirem? Sim. E aquela história de contar carneirinhos? É ótimo. 1, 2, 3, 4. É muito bom. Livros são muito indicados para você ler para a criança, ler junto com a criança antes de dormir. Esse ritual noturno que eu citei aqui é bem legal se o pai ou a mãe conseguir repetir com as crianças todas as noites, para que ele crie esse hábito mesmo de que, por exemplo, um exemplo de ritual noturno pode ser um banho para um bebê, uma massagem relaxante, aí conta uma historinha, canta uma musiquinha e aí coloca para dormir, né? Dá uma mamadeira, alguma coisa assim e coloca para dormir. Pode ser um hábito muito bom, inclusive para inserir o hábito da leitura também, né? Com as crianças. Eu também quero esse daí do bebê. Tomar um banho, fazer uma massaginha. É bom, né? Olha, Ana, tem uma questão que eu separei aqui, antes do recadinho, que chega de longe. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, meu nome é Sheila. É de Capitão Poço, no Pará. Uau, olha que legal. É o Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida nesta sexta-feira. Que gostoso. Tá todo mundo esperando
o Fábio Parpinelli pizzaiolo, né? Ó, é o seguinte, café tira o sono? Então, também é relativo, né? Ou é mito? É relativo. Tem gente que fica muito acordado, muito energizado quando toma café. E tem gente que não interfere no dia a dia dela, bebe por gosto, por prazer. O ideal é que evite de se tomar café durante a noite, né? Para você poder dormir com mais calma, né? Mais relaxado. Então, o ideal é que tire a cafeína, deixa o café para de manhã, que é mais indicado. Posso falar uma coisa para você? Tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim, eu tomo café para dormir. Uau, tá Você vendo? acredita? Para ela não faz Pois tanta diferença a não, cafeína, eu falo que né? é doidinha, mas tudo bem. Oi, Fábio, parabéns pelo programa. Eu tenho 40 anos, tive a segunda filha depois de 12 anos. Minha nenê está com 1 mês. E trocou a noite pelo dia, Ana Flávia. O que eu faço? O ideal, com 1 mês, a gente procura não inserir rotina, né? Porque o bebê de 1 mês, ele tem uma necessidade biológica de amamentação que é maior do que um bebê de 6 meses. Então, assim, o que a gente indica para um bebê de 1 mês é não inserir maus hábitos de sono. Por exemplo, o bebê dormir no colo, né? Isso não é o ideal. Por quê? Ele acostuma? Ele acostuma. O bebê costuma dormir no colo. Porque assim, a gente permitindo que o bebê adormeça sozinho, ele vai ganhando uma autonomia, isso vai trazendo segurança para ele. E aí, nos próximos meses, ele vai conseguir dormir bem no berço dele. Tá. Então, assim, a sugestão minha para Sheila Isso. é que ela coloque ele para dormir sonolento. Quando ele estiver sonolento, você coloca ele no berço. Tá dando já aqueles sinais, Isso, põe no exatamente. berço. Existem os sinais de sono, que é o bocejo do bebê, ele começa a coçar os olhinhos. Então, assim, a partir do primeiro sinal, depois de 15 minutos, ele já começa a ficar irritado. Então, o ideal é perceber o sinal de sono, já começa a preparar o ambiente para conseguir colocá-lo no berço. E também fazer o tal do ritual noturno que eu falei. Também esse ritual noturno a gente pode iniciar desde o primeiro dia de vida do bebê. Então, com 1 mês, facilmente você consegue fazer esse ritual e repeti-lo todos os dias, né? E aí, depois você vai conseguir, a partir dos 3 meses, colocar uma rotina, aí sim iniciar um processo de estabelecer horários, organizar o dia do bebê. Joia. Ana Flávia Andreoli, obrigado pela sua presença Eu que essa noite, agradeço. viu? Foi muito legal. Obrigada.